Os criptógrafos passaram mais de um século. Não consegui ler uma única página sequer. Até mesmo a antiga equipe de decodificação de Alan Turing não encontrei nada. Depois um pequeno laboratório de informática universitário. Não historiadores apontou uma linguagem de IA. Modelou no livro em vez disso. Encontrou algo que ninguém esperava. O livro que acabou com todos os programadores. O manuscrito Voynich é um livro real. Sentado dentro do baía da Universidade de Yale, Biblioteca de Livros Raros e Manuscritos, catalogado como MS-408, são cerca de 240 páginas de pele animal. Pergaminho, chamado pergaminho preenchido com fluido, texto, manuscrito e em estilo cursivo. Ninguém na Terra sabe ler. Cientistas da Universidade do Arizona testaram 4 amostras disso. Pergaminho usando datação por radiocarbono Em 2009 obteve um resultado de 95%. Certeza. O pergaminho foi feito em algum momento, entre 1404 e 1438, colocando o livro firmemente no início dos anos 1400. Durante o final da Idade Média na Europa, as páginas estão repletas de coisas estranhas. Desenhos também. Existem plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida, mapas estelares e símbolos do zodíaco. Mulheres nuas tomando banho em piscinas, conectados por tubos estranhos, diagramas circulares que alguns chamam de rosetas, frascos com aparência farmacêutica, e densos blocos de texto que alguns estudiosos acham que são receitas. Os historiadores agruparam tudo isso em 6 categorias, seções baseadas exclusivamente nas imagens, já que ninguém consegue ler as palavras anexadas. Para eles, isso é um fato consumado, concordado por quase todos os historiadores que estudou o livro. A verdadeira luta começa no momento em que alguém tenta explique o que as palavras realmente significam. E aquela luta atraiu artificialmente inteligência alguns anos atrás. Os cientistas da computação que tentaram algo novo em janeiro de 2018. Um especialista em processamento de linguagem natural, chamado Greg Kondra, junto com o estudante de pós-graduação, Bradley Howard, a Universidade de Alberta decidiu apontar inteligência artificial no manuscrito. Em vez de tentar traduzir as palavras diretamente, eles criaram um algoritmo para primeiro descubra o idioma de origem. O método utilizado por eles empregava amostras de Declaração Universal dos Direitos Humanos, traduzido para 400 idiomas diferentes, e em seguida comparou os padrões nesses textos contra padrões na escrita Voynich. Eles começaram tentando adivinhar o manuscrito. Pode ser árabe. Após executar o algoritmo, o resultado apontou para outro lugar, inteiramente. O hebraico surgiu como a opção mais provável. Candidato. A partir daí, os 2 pesquisadores desenvolveram uma teoria de que o texto usava algo chamados alfags, significando que cada palavra pode representar uma versão embaralhada de uma palavra real com letras rearranjadas fora de ordem da mesma forma. Como funciona um anagrama? Essa simples mudança do árabe para o hebraico já era uma reviravolta surpreendente a ninguém, o que se espera de um software. Mas no momento em que a equipe aplicou isso, hipótese hebraica para frases reais em o manuscrito, algo ainda mais estranho surgiu. Outro lado, a frase que virou manchete. E em todo o mundo usando seus método de alfagramas combinado com o Google. Traduzer Kondra e Howard produziu uma frase legível a partir da abertura do manuscrito. Uma vez decifrado e traduzido, ele veio mais ou menos assim. Ela fez recomendações ao padre, chefe da casa e as pessoas. Contract disse aos repórteres que a sentença era grammatical e que poderia ser interpretado, chamando-a de uma verdadeira inovação. Após décadas de silêncio total por parte de texto, os meios de comunicação repercutiram a notícia rapidamente. A Fox News publicou uma manchete chamando o manuscrito finalmente decifrado. A imprensa canadense noticiou o fato global. A imprensa entrevistou Kondra diretamente sobre a descoberta. Durante alguns dias, pareceu ser um dos os mistérios mais obstinados da história tinham rachado devido a uma IA universitária. Laboratório. Essa empolgação não durou muito tempo depois que especialistas analisaram atentamente como a sentença foi proferida. O que se seguiu transformou-se em a maioria das pilhas científicas públicas do Voynich. A comunidade não via isso há anos. A reação negativa que se seguiu em poucos dias. Estudiosos medievais e Voynich. Os pesquisadores reagiram quase imediatamente. Damian Fleming, medievalista em Indiana. Universidade, Purdue Universidade, Fort Wayne zombou publicamente encontrando nas redes sociais poucos dias depois. A notícia está sendo divulgada.
Sua principal queixa não era a parte de identificação do idioma do estudo que utilizou sólido métodos estatísticos. Sua reclamação foi a tradução final, etapa IM que a equipe contou com o apoio do Google. Traduzir uma ferramenta criada para os tempos modernos. Hebraico para interpretar palavras que podem ser com mais de 600 anos e escalado no topo disso. Os críticos argumentaram que nenhum historiador de o hebraico antigo havia sido trazido para verificar o significado real, algo que o próprio Kondrak admitiu ser necessário para o pleno significado do manuscrito, que alguma vez será confirmado. Os pesquisadores de Voynich destacaram que dezenas de pessoas em toda décadas haviam anunciado algo semelhante. Avanços apenas para ser silenciosamente esquecido quando ninguém mais poderiam reproduzir seus resultados. Antes de nós, se você está gostando disso, pode seguir em frente. Para obter mais informações, considere se inscrever. Isso ajuda imensamente o canal. Esse padrão de um grande anúncio, seguida de uma correção rápida não foi. Sou completamente nova nessa área. Aconteceu. Novamente, ano, depois desta vez com até mesmo mais apoio institucional. O momento em que uma universidade retomou o controle de si mesma. Comunicado de imprensa. Em maio de 2019, a Universidade de Bristol divulgou comunicado de imprensa anunciando que os próprios pesquisadores Dr. Gerard Cheshire tinham decifrado o código do manuscrito em apenas 2 semanas. Cheshire afirmou que o texto era escrito em uma língua extinta. Ele chamou isso de proto-romance, uma forma primitiva do latim falado que antecediu o moderno, línguas como o italiano. Espanhol. Seu artigo foi publicado a revista Romance Studies afirmou que o livro abordava a saúde da mulher, remédios à base de ervas e terapêuticas. Banho. Veículos de comunicação da CNN e a BBC veicularam o noticiário. História em poucas horas. Então a reação negativa atingiu até mesmo mais rápido do que havia sido para o estudo de IA ano anterior. Lisa Fagan Davis, diretora executiva da Academia Medieval da América, chamada a ideia central de protótipo absurdos em língua românica, dizendo que ela havia tentado reproduzir os resultados de Cheshire anos anteriormente e descobriu que o método falhava no momento em que você tentou aplicá-lo consistentemente. Ela disse que as substituições foram subjetivo, o que significa que você poderia dobrar letras em quaisquer palavras que você quisesse, dependendo do resultado que você esperava. Bristol retirou o artigo por conta própria. Site Emamdia afirmando que havia preocupações levantadas sobre a validade da pesquisa. 2 grandes reivindicações em 2 anos diferentes, ambos anunciados em voz alta e ambos rapidamente. A decisão foi tomada por especialistas externos. Existe também uma terceira teoria, uma que argumenta que o manuscrito inteiro pode não ser, nem precisam de tradução porque pode não haver nada de concreto para traduzir. A teoria que afirma que o livro inteiro é falso. Em 2004, um pesquisador chamado Gordon Rugg propôs algo completamente diferente de uma alegação linguística. Ele argumentou que o texto poderia ter sido produzido usando uma ferramenta chamada Cardan Grill, um dispositivo com furos em papelão que é deslizado sobre uma mesa com fragmentos de palavras. A linha grade sobre colunas preenchidas com prefixos radicais e sufixos, e você poderá gerar palavra após palavra que se parece estatisticamente com uma língua real, sem que nenhuma delas tenha significado algum. Rugg apontou para o padrão incomum de extensão das palavras no manuscrito, que se comporta de uma maneira estranha e muito uniforme e raramente produzida por línguas humanas naturais, como evidência que apoia um processo mecânico como esse. Existe, porém, um problema sério com a cronologia. A grelha de Cardan foi inventada por Gerolamo Cardino em 1550. O pergaminho do manuscrito foi datado por radiocarbono entre 1404 e 1438, mais de um século antes da existência dessa ferramenta. Rugg contornou essa lacuna, sugerindo que ou existia uma versão anterior da grade que a história simplesmente perdeu, ou que o manuscrito foi escrito posteriormente ao próprio pergaminho utilizando o pergaminho antigo que estava guardado há décadas. Essa discrepância na cronologia nunca foi totalmente resolvida por ninguém, nem mesmo pelos defensores da teoria da farsa. Ela também se conecta a um problema mais profundo oculto nas próprias letras e palavras do texto. Algo que nem o estudo de IA nem a teoria da fraude conseguem explicar completamente. Palavras que se comportam como uma língua real, mas não a são. Alguém sabe que pesquisadores que estudaram o texto bruto do manuscrito encontraram algo estranho usando um conceito matemático chamado entropia da informação.
que me deu quão previsível é um texto. Textos aleatórios sem sentido tendem a ter uma pontuação muito alta nessa métrica, já que nada neles segue um padrão. Línguas humanas reais têm uma pontuação muito mais baixa, pois certas letras e padrões de palavras se repetem constantemente. A escrita Voynich também apresenta baixa pontuação, aproximando-se mais do comportamento da linguagem real do que de ruído aleatório. As palavras também seguem regras internas rígidas sobre quais caracteres podem aparecer no início, meio ou fim de uma palavra, semelhantes às regras gramaticais encontradas em línguas reais. Este é exatamente o tipo de padrão que leva alguns pesquisadores a acreditarem que existe um significado real ali oculto. Curiosamente, é também o mesmo tipo de padrão que o método de carrinho e grelha de Rugg pode recriar acidentalmente por meio de um processo puramente mecânico. Ambos os lados do argumento podem apontar para as mesmas evidências estatísticas e chegar a conclusões completamente opostas. Essa contradição reaparece quando nos afastamos completamente das cartas e analisamos a origem deste livro antes mesmo de chegar às prateleiras de uma biblioteca. O rastro de propriedade é tão confuso quanto o próprio texto. Uma série de proprietários que ninguém consegue confirmar completamente. O primeiro proprietário registrado é o Sacro Imperador Romano Rodolfo II, que governou de 1576 a 1612, e teria comprado o manuscrito por 600 ducados de ouro, acreditando que havia sido escrito pelo filósofo inglês medieval Roger Bacon. Essa afirmação vem de uma carta escrita décadas depois por Johannes Marcus Marci, um médico de Praga, endereçada ao estudioso jesuíta Athanasius Kircher, em Roma. Não há registro nos livros de contas imperiais que confirme que Rodolfo tenha feito essa compra, o que levou alguns historiadores a tratar a história dos 600 ducats como lenda e não como fato. Acredita-se que o livro tenha passado para o farmacêutico da corte e posteriormente para um alquimista chamado Georg Bares, que também não conseguia lê-lo e implorou a Kircher por ajuda para traduzi-lo em 1639. Após a morte de Bares, Marci herdou o manuscrito e o enviou para Kircher em 1665, juntamente com sua agora famosa carta. O livro desapareceu dos registros públicos por cerca de 2 séculos até que em 1912 um livreiro polonês chamado Wilfred Voyage o encontrou dentro de um baú na Vila Mandrion, um colégio jesuíta perto de Roma, e o comprou imediatamente. Até mesmo a história contada por Voynich sobre a descoberta do livro apresenta pequenas inconsistências entre sua versão e um relato posterior escrito por sua esposa. Esse único detalhe é parte do motivo pelo qual mais uma teoria se recusa a desaparecer completamente. A ideia de que todo o manuscrito poderia ser uma farsa surgiu muito mais recentemente do que se imagina. Existe a possibilidade de Voynich tê-lo feito ele mesmo. Um pequeno número de pesquisadores levantou a hipótese de que Wilfred Voynich criou o manuscrito em algum momento entre 1900 e 1912 usando pedaços de pergaminho genuinamente antigos para simular uma aparência antiga. Em seguida, teria inventado a escrita e as imagens do zero para aumentar o valor de uma descoberta misteriosa no marcador de livros antigo. Voynich teve um passado controverso envolvendo passaportes falsificados e atividades revolucionárias no início de sua vida, o que os defensores dessa teoria apontam como prova de que ele possuía as habilidades necessárias para esse tipo de engano. Eles também apontam para a caligrafia do manuscrito, que parece notavelmente uniforme em toda a sua extensão. Ao contrário da maioria dos livros medievais que eram copiados por vários escribas diferentes trabalhando juntos em uma oficina, o resultado da datação por radiocarbono de 2009 é o maior problema para essa teoria, já que confirma que o próprio pergaminho é genuinamente do início do século XV, séculos antes mesmo do nascimento de Voyager. Esse único teste científico não elimina completamente todas as versões da teoria da falsificação, já que pergaminho antigo poderia teoricamente ser reutilizado por um falsificador posterior. Mas significa que a versão mais difundida e repetida da teoria da fraude agora tem uma prova física concreta que a contradiz. Afinal, o que tudo isso significa? Depois do estudo da linguagem da IA, da alegação de proto-romance de Bristol, da teoria da fraude de Cardan Grilil, dos estudos de entropia e de mais de um século de registros de propriedade repletos de lacunas, ninguém apresentou uma tradução que outros especialistas possam confirmar de forma independente.
O trabalho de E.A. de Condra e Hauer forneceu aos pesquisadores uma pista genuinamente útil, um indicador estatístico real que apontava para o hebraico como uma possível língua raiz, publicado em um periódico científico revisado por pares chamado Transactions of the Association for Computational Linguistics. Mas a única frase que virou notícia dependia de uma ferramenta de tradução moderna nunca criada para um texto de 600 anos possivelmente embaralhado. E o próprio Kondrak afirmou que a confirmação definitiva ainda depende de um historiador do hebraico antigo disposto a desvendar o restante do enigma. A alegação de Bristol desmoronou em poucos dias sob escrutínio idêntico. A teoria da fraude esbarra em seu próprio obstáculo intransponível à datação por radiocarbono. O que as evidências realmente comprovam não é um mistério resolvido nem uma farsa comprovada. Elas corroboram um manuscrito que continua apresentando padrões suficientemente reais para instigar cientistas sérios e suficientemente complexos para refutar todas as alegações de sucesso apresentadas até o momento. Se você quer ver mais conteúdo como este, a inscrição é gratuita e ajuda o canal a continuar publicando histórias semelhantes.